Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um De Olho no Green. Final de semana, né? Estou aqui diretamente da minha residência, do meu conforto, mas não deixamos de ter aqui com vocês o De Olho no Green. Simbora então para a tela, vou ser breve aqui. Final de semana a galera quer coisa rápida, né? Simbora então, temos 5 oportunidades para este domingo, né? Dia 27. Boas oportunidades, jogos. Peguei aqui jogos mais arriscados, outros mais tranquilos, tá? Acho que até mais arriscados do que mais tranquilos e vocês vão saber o porquê. Esse do Valerenga contra o Odd Greenland, né? Eu acredito que seja um jogo tranquilo. Separei um mercado tranquilo. A gente pode ver que, pô, o Valerenga tem um 0x0 contra o Molde, era um jogo difícil, fora de casa, e um 0x0 contra o Tromsø, que também era fora de casa. Talvez seja uma característica do Valerenga, fora de casa, jogar, né, mais pegado, jogar mais segurando o resultado, pode ser, mas em casa ele foi tranquilo, né? Nós temos apenas esses 2 jogos sem pelo menos 2 gols, né? O restante todos tiveram pelo menos 2 gols. Detalhe, 7 dos últimos 10, no geral, teve pelo menos 3 até, né? Então, eu tô acreditando aqui, já vou adiantando, em um over 1,5 FT para esse jogo, 2 golzinhos, né? Então, essa média de até 3 gols em alguns jogos me passa uma confiança para a gente buscar 2 gols. Próximo aqui temos o Odd Greenland, né? No geral, também muito bom, tem uma média mesmo ali de 80%, pelo menos 2 gols nos últimos 10 jogos, ou seja, apenas 2 jogos foram um placar mais mastigado, aquele 1x0 chato, que foi esse contra o Molde, né? Coincidência. O Molde é um dos melhores times lá na Noruega, né? Então, às vezes, a gente pode ver um jogo difícil, porque é contra um adversário difícil, né? Contra um adversário que ofensivamente é muito bom, você às vezes precisa segurar um pouco mais o jogo. Beleza, e contra o Rancan, né? Também um bom time que veio da segunda divisão e tal. Mas beleza, pô, o restante de todos os jogos, uma média muito legal. E, coincidência ou não, a mesma pegada. 7 dos últimos 10 aí, pelo menos 3 gols, né? Então a gente busca apenas 2. Beleza, 2 jogos não tiveram pelo menos 2 gols, mas 7 teve pelo menos 3. Então, me chama bem a atenção isso, tá? Histórico entre eles bem legal, mantém aquela média de 80%. Dos últimos 5 jogos aqui, nós tivemos 4 deles com pelo menos 3 gols, tá? Pelo menos 3 gols. Ah, Guilherme, por que tu não busca um over 2,5 então? Porque eu tenho que ver o geral do dia, tá? Como eu já vou buscar jogos mais arriscados, vocês vão ver mais à frente ali, eu vou ficar no 1,5 nesse jogo, que é uma entrada mais tranquila, mais conservada, tá? Nós temos aqui os jogos do time visitante, muito legal, muito legal. Mantém a mesma pegada aquela, ó, 80%, ou seja, apenas 2 jogos só com placar de 1-0, tá? Mas 80% teve pelo menos 3 gols. Pelo menos 3 gols, tá? Muito bom essa média. E o Valerenga em casa, nós temos aqui 2 apenas, né? 2 apenas. Não, perdão. Apenas um jogo que não teve pelo menos 2 gols. Eu já ia contabilizar esse 1-1, não sei porquê. Mas apenas esse 1-0 aqui que não teve 2 gols. O restante todos tiveram pelo menos 2 gols. E detalhe, né? Novamente, 7 dos 10 aí teve pelo menos 3, tá? Isso me passa uma confiança a mais pra gente que vai buscar um over 1,5. Pô, over 1,5 é 1,27, né? Nesse sábado que eu tô analisando, tá? Então, muito provavelmente você vai buscar amanhã, né, domingo, essa odd vai estar acima de 1,3, tá? Pelo conhecimento que eu tenho, geralmente, né, as odds elas sempre são melhores de um dia pro outro, tá? 95% das vezes, beleza? Vai depender muito se às vezes é um back, tipo, às vezes é um back Valerenga, dá um exemplo aqui, né? E aí o Valerenga com uma escalação, a coisa pode ficar para menor, né? Mas na sua maioria você vai ver que eu já comprei aqui alguns vídeos, né? Que eu comparei lá a odd que eu passei aqui para vocês no De Olho no Green, só que às vezes o mesmo sinal eu passei na Sala Pro no outro dia. E aí eu cadastro no outro dia pela manhã e a odd já estava melhor, entende? Então, geralmente vocês vão pegar odds melhores. Então, Valerenga contra o Odd Greenland, ó, Odd Greenland, over o MFT, 2 gols na partida. Muito tranquilo na minha opinião, tá? Temos aqui um Rosenborg, aí eu não vou considerar um risco do dia, porque assim, eu tenho um Rosenborg que vem em uma sequência um pouco aleatória,
né? Tem tem uma sequência ali boa até de vitórias, mas perdeu aqui, perdeu aqui. Isso me deixou preocupado, apesar de os times que ele perdeu não são times ruins, são bons times no campeonato. E o Alessandro, cara, a gente pode ver que fora de casa está péssimo. As únicas 2 vitórias que tem foram jogos de Copa. Se eu for pegar no campeonato aqui, o Alessandro fora de casa é o último colocado com 9 jogos e 9 derrotas, sendo 27 gols sofridos. Ou seja, uma média de sofrer 3 gols por partida. Eu não tenho outra análise para esse jogo. Poderia ser um mercado de gols? Poderia. Talvez uns 3 golzinhos. Cara, o Alessandro tem uma média bem legal de over, né? Sofre bastante, como eu falei. E o Rosenborg, cara, bem legal também. Mas eu vou aqui em um back Rosenborg. E fica a sugestão também do over 2,5 para esse jogo, tá? Dei uma analisada agora por cima aqui. Eu não tinha reparado muito, mas o over 2,5 me chama atenção. Mas nesse pré-live vou de back Rosenborg, beleza? A 1,51, cara, belo valor eu vejo, tá? O Alessandro tem simplesmente 9 derrotas em 9 jogos fora de casa. É surpreendente, né? E tomara que seja a 10ª derrota aí com odd 1,55. Maravilha, tá? Vejo muito valor nesse jogo. Próxima partida, Olympiacos contra o Atromitos, né? Cara, o Olympiacos é um dos melhores times da Grécia. A gente pode ver a sequência em casa absurda, né? Uma sequência muito legal, favorável, né? Favorito, inclusive, o Olympiacos. E nós temos um visitante, aí não sei se é uma das melhores sequências pra gente. Por quê? Eu não vejo muitas derrotas. Tem derrotas? Tem, mas eu vejo muitos empates. Aqui, muitos amistosos, né? Não dá pra considerar muito, então vamos considerar daqui pra baixo, ó. Ainda assim, cara, muito amistoso. Aqui eu acho que daqui pra baixo nós temos 16 jogos. Ou melhor, 11 jogos. 5... nós temos 11 jogos. De 11 jogos, nós temos 5 empates. Praticamente a metade, né? Praticamente a metade. Beleza que outra metade também são derrotas, apenas uma vitória. Me deixou com o pé atrás, mas por ser o Olympiacos, eu acredito que o Olympiacos, contra o Atromitos, né, tem uma baita sequência, principalmente nos últimos jogos aí. Geralmente vitórias tranquilas, por 2 gols de diferença pelo menos. Então eu acredito que o Olympiacos vai sim levar essa vitória, né? Tá no início do campeonato, já vai querer garantir, né, um pouco no campeonato aí, e por isso nós vamos de back Olympiacos a 1,3. Cara, é uma odd boa. É uma odd que justifica o Olympiacos. Eu gostaria que essa odd tivesse um pouco melhor, talvez 1,4, né? Por conta do Atromitos, né? Por conta desses empates ali, me deixou com o pé atrás, mas é um bom sinal. Não é o risco do dia ainda, tá? Confio bastante no Olympiacos, principalmente jogando em casa, beleza? Próximo jogo, aí eu vou considerar o risco do dia. Botafogo, tá? O do Fortaleza nem tanto. Vou mostrar pra vocês depois, mas eu vou considerar o do Botafogo ainda como o risco do dia. Por quê? O Botafogo, ele tá me deixando com o pé atrás. Essa odd aqui, ó, ela movimentou muito, tá? Essa odd movimentou muito. Durante a semana eu fiquei acompanhando esse jogo. Essa odd chegou a 1,6. Essa odd foi para 1,8, foi para 1,9, foi para 2,1. Para vocês terem uma noção, cara, essa odd movimentou, tá? Essa odd movimentou. Por quê? Porque o Botafogo tá deixando a desejar. Mas eu reparei que ele está deixando a desejar muito na Sul-Americana. Podem reparar, Campeonato Brasileiro são jogos em casa, são 10 jogos e 10 vitórias. Aí você vai pegar os jogos na Sul-Americana em casa, olha aqui, empate, venceu por 2-1, beleza? Empate, empate, empate. E vocês sabem que nesse jogo aqui contra o Defensa e Justiça, o técnico foi capaz de me colocar um time misto, um time quase que reserva, um time alternativo. Numa Sul-Americana, jogo de ida, né? Podendo decidir em casa, é um mata-mata. Temos aqui quartas de final, E os caras me mandam um time alternativo. Então, eu percebo, e talvez o torcedor botafoguense vai concordar comigo, que o técnico quer priorizar o Campeonato Brasileiro, né? Isso me passou uma confiança, mas me deixou com o pé atrás, porque, sei lá, vejo o Botafogo, apesar de que em casa é maravilhoso no campeonato, né, cara? O brasileiro em si a gente pode confiar muito, são 10 jogos, 10 vitórias, uma virada diante do Internacional maravilhosa, jogo de campeão. Então, me passa uma certa confiança por conta disso. O Bahia não é um time péssimo fora de casa, isso me deixou com o pé atrás, por isso o risco do dia. É um time que tem bastante derrotas, mas tem bastante empates também. Não vence. Então, se você quiser ir aí, não é costume meu, né? Mas se você quiser ir num Botafogo ou empate, maravilha, maravilha. Eu sei que as casas de aposta tem muito essa opção. Se você quiser ir, ótimo. Eu vou aqui
e aí considera o risco do dia, vocês sabem que o risco do dia é aquele jogo mais arriscado. Eu considero aqui um back Botafogo a 1,75. Cara, é uma odd muito boa. Por isso que eu digo, o risco do dia você tem ciência de que tem um risco, né? Por isso que eu coloco aqui, às vezes, uma odd melhor, porque tem que valer a pena, certo? Então, pô, back Botafogo no Campeonato Brasileiro tá muito bem, né? O Bahia, pô, perdeu pro Galo, perdeu aí pro Atlético Paranaense, perdeu pro Fluminense, perdeu pro Internacional. Ele tá ganhando e perdendo, né? Ganha, empata, ganha, empata, ganha, empata, ganha, empata, ganha, empata. Pior que, pô, perdeu o outro. Não, aliás, perde, empata, né? Perdeu, empatou. Perdeu, só o Campeonato Brasileiro. Que aqui era a Copa do Brasil. Então, perdeu, empatou, empatou, perdeu, empatou, perdeu. Ah, mas daqui era brasileiro também, perdeu 2 vezes. Tomara que não mantenha a sequência, né, de perde, empata. Porque senão, tecnicamente, seria um empate agora. Mas, vamos lá, back Botafogo é o risco do dia. E para finalizar, cara, nós temos um Fortaleza. A gente sabe que o Fortaleza, rapaz, é time bom, tá? É time bom. Sofre em alguns momentos? Sofre. Inclusive venceu o América, né? Fora de casa. Pô, 3-1 na Sul-Americana, venceu o América. Tá muito bem, tá muito bem. Fortaleza em casa tem uma sequência muito boa, apoio da torcida, né? Faz muita diferença. Teve 2 derrotas recentes aqui, mas, pô, no geral, muito bem, muito bem. Meteu 6-1 aqui no Estudiantes. Cara, e o Coritiba fora de casa, 7 derrotas nos últimos 10 jogos fora. Isso me pesou aqui, tá? O Fortaleza em casa contra o Coritiba, apesar de termos jogos bem antigos, mas mantém uma excelente sequência, costuma sofrer, mas ainda assim vence por 2-1, 3-1 aqui, bem normal. Cara, eu acredito, tá? Eu acredito. Eu até acho mais risco de o Botafogo do que o Fortaleza, tá? Pelo adversário. Botafogo tá bem, mas o Fortaleza também. Joga em casa, rapaz, meteu 4-0 no Santos, cara. Me passa uma confiança, tá? Me passa uma confiança e por isso nós vamos aqui de back Fortaleza a 1,62. Guilherme, quais são os mais arriscados do dia? Na minha opinião, Botafogo e Fortaleza, tá? Se você quiser ir aqui com uma stake reduzida, os primeiros jogos ali, Valerenga, Rosenborg, Olympiacos, eles são primeiros, né? Eles acontecem primeiro do que o Botafogo e Fortaleza. Então, se você quiser, bater os 3 primeiros ali, beleza? Valerenga, Rosenborg e Olympiacos. Se quiser pegar só o lucro desses 3 e operar nesses 2 aqui, ótimo. Ou vai entrar com uma stake reduzida, se os 3 já tiveram lucro, você tá tranquilo até, né? Aí você pode entrar com uma gordurinha, né? Entra com uma stake reduzida, fique à vontade. Mas esses 2 últimos jogos são os mais arriscados, na minha opinião, do dia, beleza? Não significa que, pô, os 2 podem bater e o resto não, tá ligado? É o risco do dia de acordo com a minha análise aqui. Não significa que é uma regra que os 2 vão dar red e os 3 vão dar green, tá? Então, a ideia é que a gente tenha green em todos eles, tenha um gabarito, finaliza a semana com chave de ouro nesse domingão aí maravilhoso, mas tem o seu risco e você tem que estar ciente disso, beleza? Vamos lá, recapitular então. Valerenga contra o Odd Greenland, Povo no MFT, 2 gols na partida. Rosenborg contra o Allen Sound, back Rosenborg. Olympiacos contra o Atômico, back Olympiacos. Botafogo contra o Bahia, back Botafogo, risco do dia. Fortaleza contra o Coritiba, back Fortaleza, o risquinho do dia. Beleza? Pessoal, é isso. Tentei ser breve aqui para você poder aproveitar o seu final de semana, eu também aproveitar o meu, mas peço que você, caso esteja gostando aqui do De Olho no Green, a gente já está há mais de 2 meses com esse conteúdo e a única coisa que a gente pede é o seu like, é a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito. A gente faz isso de forma gratuita para vocês e a gente vem tendo um resultado maravilhoso, não só aqui, mas também na Sala Pro, que se você quiser aproveitar, o link está na descrição. Pô, estamos encaminhando, cara, esse mês. Ainda tem mais a semana que vem para fechar o mês, né? A gente vai finalizar, eu acho, o mês, cara, com uns 2.000% da stake. A gente já passou de 1.000% e ainda falta uma semana inteira. Falta hoje, sábado, falta amanhã, domingo, e depois mais uma semana praticamente. E a gente tá a mais de 1.300%, se eu não me engano, de lucro sobre a stake. Isso que eu nem tô contabilizando o dia de hoje. Esse número pode aumentar. E, pô, isso em resumo, é muita grana no bolso da galera, cara. É dobrando banca, né? É fazendo 20% no mínimo da banca. Isso num gerenciamento conservador. Tem gente dobrando a banca, que aí tem um gerenciamento mais agressivo, né? Então, cara, você tá perdendo, tá? Link está na descrição, vem pra Sala Pro. Se você acha que o De Olho no Green é bom, é que você não conheceu a Sala Pro. Beleza? Então vem com a gente, o link tá na descrição. Amanhã nos vemos em mais um De Olho no Green e em mais uma semana, beleza? Claro que amanhã o De Olho no Green sai domingo, né? Ainda não finalizamos a semana, mas de segunda
mais uma semana, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal. Até amanhã. Valeu!